Era um dia normal como todos os outros. Eu estava sentada no escritório da loja, analisando as planilhas e os relatórios de vendas do mês, quando o telefone tocou. Senhora Lucy, temos um pequeno problema com uma cliente no andar de cima. Reconheci a voz de um dos gerentes, Tony, um funcionário de confiança que me ajudava a manter tudo em ordem. O que aconteceu? Perguntei, já imaginando que se tratava de alguma cliente insatisfeita. Era comum lidarmos com pessoas que se achavam donas do mundo, mas sempre resolvemos com profissionalismo. Uma mulher está exigindo um atendimento exclusivo, jogando roupas no chão e destratando os funcionários. Está sendo bem grosseira, senhora. Disse que gastou muito dinheiro aqui e quer ser tratada como realeza, suspirei. Eu odiava esse tipo de situação, mas parte do meu trabalho era garantir que meus funcionários não fossem desrespeitados. Estou subindo, respondi, desligando o telefone. Antes de sair, conferi meu reflexo no espelho. Minha roupa era simples como sempre, calça de alfaiataria, blusa de seda azul marinho e cabelo preso em um coque discreto. Eu nunca fiz questão de ostentar nada, apesar de ser a dona da loja mais exclusiva da cidade. Gostava de estar ali como qualquer outra funcionária, sem precisar de reconhecimento imediato. Ao subir as escadas, já escutava a voz alterada de uma mulher. Isso aqui é uma piada. Ela esbravejava. Eu disse que quero um atendimento VIP. Você sabe com quem está falando? Eu já gastei uma fortuna nesta loja. Quando cheguei ao salão principal, meus olhos pousaram na mulher que causava confusão. O choque foi imediato. Andrea, minha irmã. Ela estava cercada por sacolas e caixas de marcas caras, seu vestido justo e sapatos de salto reluziam sob as luzes da loja. Ela falava com uma funcionária, uma jovem que tentava manter a compostura, mas cujo olhar já transparecia desconforto. Meu coração apertou, mas não de saudade, e sim de revolta. Andrea e eu não nos víamos há anos, desde que eu saí de casa depois de uma vida inteira sendo tratada como uma sombra sem importância. Nossa mãe sempre dizia que Andrea era a estrela da família, a que merecia tudo do bom e do melhor. Eu apenas existia. Não fui incentivada, não fui apoiada, não fui sequer reconhecida. Mas eu cresci, trabalhei, lutei e construí minha própria fortuna sem que ninguém da minha família soubesse. E agora, lá estava ela, dentro da minha loja, gritando com meus funcionários. O que está acontecendo aqui? Minha voz ecoou pelo salão. Andrea virou-se, pronta para despejar mais arrogância, mas franziu a testa ao me ver. O que você está fazendo aqui? Perguntou com um misto de desprezo e incredulidade. Trabalho aqui, respondi simplesmente, observando sua expressão mudar ligeiramente. Ela bufou. Isso aqui é uma loja de luxo, você trabalhando aqui como vendedora? Bem a sua cara mesmo, ela riu com escárnio. Não sabia que estavam deixando mendigas entrarem, mas faz sentido, você sempre teve esse jeito miserável. Os funcionários trocaram olhares desconfortáveis. Tony se mexeu ao meu lado, como se estivesse pronto para intervir, mas ergui uma mão impedindo. Eu mesma resolveria aquilo. O que Andrea não sabia era que a reviravolta dessa história já estava acontecendo, e o desfecho seria inesquecível. Andrea me olhava com aquele mesmo desprezo de sempre, os olhos avaliando minha roupa simples, meu cabelo preso, como se estivesse se certificando de que eu continuava inferior a ela. A arrogância em sua expressão era a mesma que eu conhecia desde a infância. É isso que você virou, Lucy? Ela riu, pegando uma bolsa cara dentro de uma das sacolas e sacudindo-a no ar, uma funcionária de loja? Fico até com pena. Enquanto eu gasto o que quiser sem olhar o preço, você deve ganhar o quê? Uma miséria. Os funcionários ao redor pareciam desconfortáveis. Tony cruzou os braços, segurando a irritação. A vendedora que havia sido humilhada antes abaixou a cabeça, constrangida. Mas eu estava serena. Você parece bem interessada na minha vida, Andrea, disse, mantendo a voz calma, mas acho que o foco aqui deveria ser seu comportamento. Ela revirou os olhos. Ai, me poupe desse seu tom moralista. Você sempre foi a chatinha certinha.
Eu só exijo o que mereço e, sinceramente, essa loja está bem abaixo do meu padrão. Precisa melhorar muito para merecer minha presença aqui. Dei um passo à frente, pegando uma das sacolas que estavam ao lado dela e analisando os produtos dentro. Tudo de grife. Ela realmente não tinha economizado. Já que acha isso, continuei, virando a sacola em suas mãos, então talvez não devesse levar nada. Ela regalou os olhos, confusa por um instante, e depois soltou uma gargalhada debochada. O que você está dizendo? É óbvio que eu vou levar. Eu já paguei. Não, você não pagou ainda, respondi, segurando uma das notas que estavam sobre o balcão. E, por sinal, sua compra acaba de ser cancelada. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os funcionários prenderam a respiração, até mesmo os clientes próximos interromperam suas escolhas para olhar em nossa direção. Como é que é? Andrea deu um passo à frente, o rosto se contorcendo de raiva. Você ouviu bem. Não vendemos para clientes que tratam mal nossos funcionários. Você foi extremamente grosseira, jogou roupas no chão, desrespeitou a equipe. Isso vai contra os princípios desta loja. Portanto, suas compras estão canceladas. Você não pode fazer isso. Ela gritou, a voz esganiçada. Cruzei os braços. Posso sim. Afinal, esta loja me pertence. O impacto daquelas palavras foi imediato. Andrea piscou, confusa, como se eu tivesse acabado de falar algo impossível. Ela olhou para os lados, como se esperasse que alguém desmentisse o que eu disse. O quê? Você ouviu. Eu sou a dona desta loja. Tudo aqui pertence a mim. Então, sim, eu posso cancelar sua compra mas, posso pedir para que você se retire, já que clientes que tratam funcionários dessa forma não são bem-vindos. O rosto dela ficou vermelho, depois pálido. Isso é mentira. Você é dona disso tudo? Você sempre foi uma perdedora. Perdedoras não constroem impérios. Andrea ficou sem palavras, gaguejando algo ininteligível. Então, antes que tentasse reagir, peguei o telefone interno e apertei um botão. Segurança, temos uma cliente causando problemas no andar de cima. Por favor, acompanhem-na até a saída. Andrea me olhou com puro ódio. Você vai se arrepender disso, Lucy. Eu sorri. Pelo contrário, acho que nunca me senti tão bem. E então, enquanto todos observavam em silêncio, minha irmã foi retirada da minha loja sem nenhuma das suas compras. Andrea foi arrastada para fora da minha loja sob o olhar atento dos funcionários e clientes. Seu rosto estava vermelho de fúria, e ela ainda tentou se desvencilhar dos seguranças, mas foi em vão. Ela gritava, esbravejava, me xingava de todos os nomes possíveis, mas eu permaneci imóvel, observando sua saída triunfal. Isso não vai ficar assim. Ela rugiu, já na porta. Você vai se arrepender, Lucy. Soltei um suspiro pesado quando finalmente a vi desaparecer pela calçada. O silêncio que ficou para trás foi logo quebrado por murmúrios e olhares surpresos. Tony, que acompanhará tudo de perto, se virou para mim com um sorriso satisfeito. Bom, isso foi inesperado, ele comentou. Para você, talvez, respondi, ajeitando minha blusa. Para mim, já era questão de tempo. A vendedora que havia sido humilhada, uma jovem chamada Katy, aproximou-se timidamente. Senhora Lucy, eu não sabia que era dona da loja, sorri para ela. Não gosto de me exibir por aí. Prefiro que me vejam como parte da equipe, não como alguém inacessível. Ela assentiu, mas ainda parecia desconcertada. Muito obrigada pelo que fez. Nunca ninguém me defendeu assim antes. Você não precisa agradecer por algo que é seu direito. Aqui, nenhum funcionário deve aceitar desrespeito, ela sorriu, parecendo aliviada. Aos poucos, os outros funcionários retomaram suas atividades, mas a energia no ambiente estava diferente. Havia um certo orgulho no ar. Muitos pareciam satisfeitos com o que aconteceu, como se tivessem presenciado um momento histórico. Mas eu sabia que aquilo não acabaria ali.
Andrea não era o tipo de pessoa que aceitava ser derrotada sem uma revanche. E eu estava certa. Na manhã seguinte, cheguei à loja como de costume, tomando meu café enquanto conferia os e-mails e relatórios. Estava tudo tranquilo até Tony bater na porta do escritório. Lucy, acho que você vai querer ver isso. Ele me entregou um celular já aberto em um vídeo. Assim que apertei o play, lá estava Andrea em uma gravação caseira, com cara de choro e expressão teatral. Gente, eu preciso desabafar, ela começou, fungando exageradamente. Ontem, passei por uma das maiores humilhações da minha vida. Fui expulsa de uma loja de luxo por uma pessoa que se diz minha irmã. Tony revirou os olhos. Está rodando em todas as redes sociais. Ela postou em tudo quanto é lugar. Continuei assistindo. Eu sempre fui uma mulher batalhadora, que trabalhou duro para conquistar tudo o que tenho, Andrea continuava, a voz embargada de falsidade, mas essa mulher que nem merecia meu sobrenome, ela me distratou, cancelou minhas compras, humilhou-me na frente de todos e mandou seguranças me jogarem para fora. Tudo por pura inveja. Pausei o vídeo e respirei fundo. O que estão dizendo? Perguntei. Tony rolou a tela para me mostrar os comentários. Havia de tudo. Algumas pessoas defendiam Andrea, dizendo que era um absurdo uma irmã tratar a outra dessa forma, mas muitas outras a criticavam, chamando-a de arrogante e fútil, dizendo que ela devia ter feito algo para merecer isso. Algumas até mesmo mencionavam terem presenciado o momento e confirmavam que ela tratou os funcionários com desrespeito. Ela queria que a internet se voltasse contra você, mas acho que o tiro saiu pela culatra, Tony comentou, segurando um riso. Coloquei o celular na mesa e cruzei os braços. Isso não me surpreende, mas Andrea nunca soube jogar esse jogo direito. Tony arqueou uma sobrancelha. O que quer dizer? Sorri de canto. Ela gosta de chamar atenção, e eu vou dar isso a ela, mas do meu jeito. Eu sabia exatamente como acabar com essa palhaçada de uma vez por todas. No mesmo dia, mandei minha equipe de marketing preparar um comunicado oficial. Não seria uma resposta direta a Andrea, porque eu não iria descer ao nível dela, mas algo que esclarecesse a situação sem me comprometer. Afinal, minha loja era um negócio sério, e eu não deixaria que minha irmã usasse um escândalo barato para manchar minha reputação. 2 horas depois, o perfil oficial da loja publicou a nota: prezamos pelo respeito a todos os nossos clientes e funcionários em nossas dependências. Não toleramos qualquer forma de desrespeito ou tratamento inadequado. Clientes são sempre bem-vindos, desde que saibam tratar as pessoas com a mesma educação e cortesia que desejam receber. Foi um recado direto para que todos entendessem, sem que eu precisasse citar nomes, e o efeito foi imediato. Nos comentários, dezenas de clientes passaram a elogiar a loja, apoiando a postura da empresa. Alguns relataram situações em que haviam sido bem tratados ali, outros começaram a questionar a versão de Andrea. Em poucas horas, a repercussão já estava virando contra ela, mas eu sabia que ela não desistiria tão fácil. À noite, quando estava em casa revisando alguns relatórios, meu celular tocou. Olhei o visor e vi o nome da minha mãe. Suspirei antes de atender. Alô, Lucy? O que você fez com a sua irmã? A voz dela soou ríspida, acusatória. Fechei os olhos por um instante, reunindo paciência. Mãe, eu só fiz o que qualquer outra dona de loja faria. Expulsei uma cliente que estava sendo grosseira e desrespeitosa. Mas essa cliente é sua irmã. E isso significa que eu deveria aceitar ser humilhada na minha própria loja? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Do outro lado da linha, minha mãe suspirou. Ela está arrasada, Lucy. Está chorando desde ontem, dizendo que você destruiu a reputação dela. Ri sem humor. Ah, então agora ela sabe como é ter a reputação prejudicada. Pelo que eu vi, foi ela quem tentou fazer isso comigo primeiro. Você sabe como Andrea é, sempre foi impulsiva. Impulsiva? Interrompi, incrédula. Mãe, ela me chamou de mendiga na frente de todo mundo, me tratou como lixo na minha própria loja. Silêncio. Ela não sabia que a loja era sua,
minha mãe argumentou, como se isso justificasse alguma coisa. E se soubesse, o que teria mudado? Ela teria sido educada só por interesse? Nada. Nenhuma resposta. Suspirei cansada. Mãe, eu sei que a senhora sempre protegeu a Andrea, mas dessa vez não vou engolir. Ela precisa aprender que não pode sair por aí tratando os outros como lixo e esperar que tudo fique por isso mesmo. Minha mãe não respondeu de imediato, mas então sua voz veio mais baixa, hesitante. O que você pretende fazer agora? Nada, respondi. Já fiz o que precisava. Só espero que ela também aprenda a lição e pare com esse show. Boa noite, mãe. Desliguei antes que ela tentasse me fazer mudar de ideia. Encostei a cabeça no sofá e fechei os olhos. Eu sabia que minha mãe ainda tentaria passar a mão na cabeça da Andrea, mas eu não ia recuar. Agora era esperar para ver qual seria o próximo movimento dela. No dia seguinte, fui para a loja mais cedo do que o habitual. Sabia que Andrea não deixaria as coisas como estavam, e não demorou muito para que minha intuição se confirmasse. Por volta das 10 da manhã, uma movimentação incomum chamou minha atenção. Uma funcionária veio apressada até mim, com os olhos arregalados. Dona Lucy, sua irmã está aqui. Respirei fundo. Onde? Na entrada, discutindo com a segurança. Ela quer entrar, mas ele não está deixando. Fui até a porta e, antes mesmo de vê-la, já ouvi sua voz estridente. Isso é um absurdo. Me deixe passar. Você sabe quem eu sou? Cruzei os braços e parei diante dela. Sim, Andrea. Ele sabe, e eu também. Ela se virou para mim, os olhos brilhando de fúria. Você acha que pode me humilhar desse jeito? Arqueei a sobrancelha. Acho que foi você quem tentou me humilhar ontem, não foi? Ela abriu a boca para retrucar, mas se conteve ao perceber que alguns clientes olhavam a cena. Lucy, nós somos irmãs. Isso não pode ficar assim. Concordo. Por isso vim pessoalmente te avisar que você não é mais bem-vinda aqui. Ela riu debochadamente. Está brincando, né? Fiz um sinal para o segurança. Acompanhe a senhora até a saída, por favor. Você não pode fazer isso comigo. Mas eu podia, e fiz. Andrea foi retirada da loja sob o olhar curioso e o murmúrio de clientes. Quando a porta se fechou atrás dela, olhei para minha equipe. Vamos voltar ao trabalho, e assim fizemos. Mas eu sabia que a guerra não tinha acabado. Andrea não era do tipo que aceitava uma derrota calada. Alguma coisa me dizia que ela ainda revidaria, e eu estava certa. 2 dias depois da confusão na loja, minha mãe apareceu no meu apartamento sem avisar. Pelo jeito que ela bateu na porta, já imaginei o que vinha pela frente. Mãe, o que aconteceu? Perguntei ao abrir a porta. Ela entrou sem responder, cruzando os braços e me encarando. O que aconteceu é isso que você me pergunta? Você está destruindo a sua irmã. Fechei a porta e suspirei. O que foi agora? Andrea está arrasada? Você cancelou todas as compras dela na loja e ainda a proibiu de entrar. Sim. Ela foi grossa com os funcionários, tentou me humilhar na frente de todos e ainda se recusou a pedir desculpas. Você queria que eu fizesse o quê? Você podia ter conversado com ela antes de tomar uma decisão tão extrema. Ri sem humor. Engraçado, né? Quando ela me chamou de mendiga na frente de todo mundo, ninguém pediu para ela conversar comigo antes de me humilhar. Minha mãe apertou os lábios. Você sabe como ela é. E é por isso que ela nunca aprende, porque você sempre passa a mão na cabeça dela. Ela disse que está sendo alvo de piadas, que ninguém quer falar com ela, está sendo excluída, e a culpa é minha. Ou foi ela quem causou essa situação? Minha mãe me olhou como se esperasse que eu cedesse, mas não dessa vez. Olha, mãe, eu não tenho tempo para isso. Andrea fez o que fez e agora está colhendo as consequências. Se ela quiser resolver isso, precisa começar pedindo desculpas.
E você acha que ela vai fazer isso? Aí já não é problema meu. Minha mãe me olhou por mais um tempo, depois suspirou e saiu sem se despedir. Fechei a porta e me encostei nela. Sabia que não tinha acabado. André era orgulhosa demais para admitir que estava errada, e eu estava certa. No dia seguinte, ela apareceu de novo, mas dessa vez não veio sozinha. Quando vi quem estava com ela, entendi que agora o jogo tinha mudado. Acompanhando Andréa estavam minha mãe e meu pai. Assim que entraram na loja, minha gerente veio me avisar. Dona Lucy, sua família está aqui de novo, e pelo jeito não é para uma visita amigável. Respirei fundo e fui até a recepção. Encontrei os três parados no meio do salão, chamando a atenção dos clientes e funcionários. Lucy, minha mãe foi a primeira a falar, isso já passou dos limites. Cruzei os braços. O que foi agora? Meu pai deu um passo à frente, com seu tom de voz autoritário de sempre. Você precisa resolver isso com sua irmã. Ela está arruinada. Os amigos sumiram, as pessoas estão comentando, e tudo isso por causa de uma briguinha boba. Briguinha boba? Repeti, incrédula. Ela tentou me humilhar na frente de todos e me expulsar da minha própria loja. Mas claro, sou eu quem está errada, né? Não é sobre quem está certo ou errado, Andréa finalmente falou, é sobre você entender que a família vem primeiro. Ri, balançando a cabeça. Interessante. Porque quando era eu que precisava de respeito e apoio, ninguém falava sobre isso. Lucy, minha mãe começou, mas a interrompi. Eu cansei. Cansei de ser tratada como se fosse menos. Sempre fui a irmã sem importância, a mais simples, a que ninguém levava a sério. Agora que sou dona da loja de luxo onde vocês adoravam gastar dinheiro, tudo mudou, né? Os três ficaram em silêncio. Sabe, Andréa, eu poderia deixar você continuar comprando aqui, poderia ignorar o que aconteceu e fingir que nada disso me afetou. Mas não vou. Você precisa aprender que o mundo não gira ao seu redor. Lucy, por favor. Minha mãe insistiu. Eu não estou proibindo vocês de virem aqui, mas enquanto Andréa não reconhecer o que fez e pedir desculpas de verdade, não há conversa. Minha irmã bufou, cruzando os braços. Nunca vou me rebaixar para você. Então temos um problema, respondi. Ela me lançou um olhar furioso e saiu da loja, batendo os saltos no chão. Meus pais a seguiram, mas antes de saírem, minha mãe olhou para mim. Você mudou, Lucy. Sorri. Sim, mãe. Finalmente mudei, e não estava arrependida por isso. Depois desse dia, passei semanas sem ouvir falar de Andréa. Achei que nunca mais nos falaríamos, mas um dia ela apareceu na loja. Sozinha e sem maquiagem, diferente do que eu estava acostumada a ver. Posso falar com você? Sua voz estava mais baixa do que nunca. Olhei para ela, avaliando. Pode. Fomos para minha sala e, pela primeira vez, vi minha irmã engolir o próprio orgulho. Eu errei, ela disse. Sempre achei que você nunca seria nada, e ver você aqui, dona de tudo isso, me incomodou. Mas eu não tinha o direito de te tratar como tratei. Fiquei em silêncio, deixando-a continuar. Eu perdi clientes, amigos, até meu próprio marido tem vergonha de sair comigo depois do que aconteceu. Só então percebi como eu tratei as pessoas à minha volta. Ela respirou fundo. Eu sei que um pedido de desculpas não apaga tudo, mas me desculpa, Mary. Pela primeira vez na vida, vi sinceridade no olhar dela. Está desculpada, respondi, mas se um dia fizer algo assim de novo, pode esquecer que eu existo. Ela assentiu. Nunca mais, prometo. E assim a vida seguiu. Andréa nunca mais foi a mesma arrogante de antes, e eu segui sendo dona da minha loja e da minha história. E dessa vez, ninguém iria me fazer me sentir menor.